Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende aí do momento que você está assistindo essa lição, esse vídeo, né? O vídeo é postado ali domingo de manhã pelo Juan, mas a internet nos possibilita aí, o fato de estar gravado no YouTube nos possibilita uma elasticidade ali, né? No horário de assistir. Mas independente disso, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, continuando aí com a nossa revista Sermão do Monte, um ensino desafiador. Convido você desde já a abrir a sua revista na página 27, lição número 5, a justiça do cristão. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude a estar ministrando essa aula a você, que o Senhor te ajude a entender e possamos aplicar os ensinos desse pedaço tão importante das Sagradas Escrituras, que é o Sermão do Monte, a ética do reino, a ética dada pelo próprio Jesus Cristo. Então fica aqui o convite a você a estudar comigo a lição 5, a justiça do cristão. Na página 27, logo no topo, lição 5, a justiça do cristão, nós temos aí o versículo-chave, que é Mateus 5:20. Então já está aí no seu vídeo, para que você possa ler junto comigo, acompanhar. Mateus 5:20, eu estou lendo na versão, né? Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, leamos juntos, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20, aí na versão Nova Almeida atualizada. E o alvo da nossa lição é mostrar aos alunos, nós devemos aprender isso, eu e você, que a justiça do crente, que Jesus é a justiça do crente e que por ele nós somos capacitados a cumprir toda a lei. Então fica aí o desafio de estarmos aprendendo que a justiça, Jesus é a nossa justiça e que por ele existe aí a capacitação de cumprir a lei de Deus. E aí, no decorrer da lição, nós estaremos vendo essa questão. Estamos na página 27, né, parte de introdução. E assim, nos últimos 3 domingos, nós estudamos o caráter que o crente deve demonstrar e a sua influência no mundo. Esse caráter, essa influência, ela é visto através das obras, das boas obras. E aí está até Mateus 5,16, eu separei aqui, vou ler para vocês. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, a partir de agora, ele começa a definir a natureza dessas boas obras. E ele define essa natureza em termos de justiça. Essas boas obras são obras de obediência. E esse trecho que a gente vai estudar agora é importante porque ele nos dá o ensino de Jesus a respeito do relacionamento entre o Novo e o Velho Testamento e entre o Evangelho e a lei. A questão de justiça, da justiça, ela é importante por quê? Porque os judeus, e principalmente ali os fariseus, os doutores da lei e os escribas, atribuíam essa justiça a si mesmos, tá bom? Eles se julgavam o modelo de justiça, eles se julgavam portadores da justiça de Deus. A gente viu aí, né, nós acompanhamos aí a pregação de Gálatas, nós acompanhamos a última revista nossa, que falava da carta aos Hebreus, e a gente tem uma boa noção de que os fariseus, eles se julgavam intérpretes da lei, eles se julgavam cumpridores da lei, e aí, graças a isso, eles se achavam ali, eles achavam que estavam num pedestal, numa posição superior aos demais, e também eles se achavam ali no direito de criticar as demais pessoas, tá bom? Porque eles se achavam ali modelos de justiça, portadores de justiça, da justiça de Deus. Então, Jesus, ele afirmou, nós lemos isso em Mateus 5:20, que uma pessoa
Para uma pessoa ter parte no reino de Deus, a sua justiça deveria exceder em muito a justiça desses escribas e fariseus. E a introdução aqui da revista está nos dizendo que isso deve ter chocado muito os ouvintes de Jesus. E de uma certa forma, para a gente soa estranho, né? Soa estranho e deve nos chocar também. Mais chocante ainda são as palavras de Jesus concernente à lei de Moisés. Jesus afirmou que não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la, ou seja, fazê-la completa. A obediência à lei era algo válido tanto nos dias de Jesus, como é no dia de hoje. Ou seja, cada um de nós é chamado a entender a lei, a sua função e como podemos inseri-la em nossa vida. Ou seja, nós não podemos, e eu já vi isso, muitas pessoas dizendo que o Antigo Testamento não vale porque é a época da lei. A gente vive no Novo Testamento, na época da graça, então a gente não precisa considerar aí o Antigo Testamento, a lei de Moisés, essas coisas. Isso é um ensino errôneo. Nós temos que cumprir a lei desde que entendamos a lei e entendamos a sua função, tá? Se a gente colocar ali a lei, entender o porquê ela existe, porquê ela foi dada, qual o papel dela em relação a Jesus, e mediante a isso entendemos a sua função e como devemos cumprir em nossa vida, não há problema, tá bom? O grande problema aí que muitas vezes contrasta um aparente erro, né? Contrastar o Antigo com o Antigo Testamento contra o Novo, o Evangelho contra a lei, é que as pessoas muitas vezes têm um entendimento distorcido sobre o que é a lei e sobre a sua função e até que ponto eu devo ou não cumprir, que parte da lei eu devo cumprir e assim por diante. Então essa revista, essa lição nos apresenta um grande desafio, tá bom? É um desafio para mim, um desafio para nós, entendermos essa relação entre Antigo e Novo Testamento, entre Evangelho e lei, e principalmente o como isso está relacionado com a vivência ou a capacidade da justiça do cristão. Então fica aqui o meu convite para que você esteja comigo nas próximas páginas e nos próximos instantes. Nós vamos começar agora o primeiro ponto da revista, da nossa lição. Aqui, finalzinho da 27, aí já vira para 28. E esse primeiro ponto é a lei e Cristo, tá bom? Finalzinho da 27, Jesus, nessa afirmação, parece ter três pensamentos em mente. Que afirmação? Essa que está aí na sua tela. Mateus 5,17, nova versão Almeida atualizada. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. E eu ainda vou ler o 18, tá bom? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, em Mateus 5, 17 a 18, né? Eu vou ler aqui exatamente o que está na revista, na página 28. Esse item 1, a lei de Cristo, baseado em Mateus 5,17, o autor da revista divide em três subpontos. O primeiro deles, a questão do cumprimento. Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Os judeus estavam muito preocupados com a suposta atitude de Jesus em relação à lei do Antigo Testamento. Eles sentiam que Jesus estava ensinando uma nova doutrina e demonstrando uma nova autoridade. Isso aí está lá uma referência de Marcos 1, 27, onde a gente começa a ver, a partir da preocupação desses doutores da lei, com o ensino de Jesus Cristo. Naturalmente, estavam preocupados com a relação entre a autoridade de Jesus e a autoridade da lei de Moisés. Ele estava contradizendo a palavra de Deus no Antigo Testamento? É uma pergunta que aquele pessoal se fazia. Por causa disso, Jesus declarou com veemência: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Mateus 5,17. Percebam logo de cara que nesse versículo 17, Jesus diz que ele não veio revogar, ele não veio abolir, ele não veio destruir, ele não veio desvalorizar ou simplesmente falar assim, a partir de agora esquece tudo isso aí e segue o que eu falei. Não.
E perceba que ele fala isso em relação não apenas à lei ou os profetas. E a gente percebe que tanto as questões dos costumes da lei lá do Antigo Testamento, quanto os profetas, de alguma forma, eles sempre indicavam, eles sempre preconizavam, eles sempre apontavam para Jesus Cristo. Por exemplo, a questão da lei, né, a parte cerimonial da lei, né, questão dos sacrifícios, tinha ali um significado específico para aquele momento, mas também era uma prerrogativa que apontava para a necessidade de um cordeiro definitivo no futuro. E esse cumprimento acontece em Cristo. Os profetas, muitas vezes, eles sempre diziam palavras de aplicação ali no contexto, mas também sempre indicavam para um Messias vindouro, para um rei verdadeiro, para um momento em que todas as nações estariam debaixo do mesmo senhorio, e por aí vai. Ou seja, Jesus Cristo ele não veio revogar nem o que a lei dizia, a lei de Moisés, muito menos os profetas. Por quê? Ele veio para cumpri-las, tanto a lei quanto os profetas. E cumprir de que forma, né? Aqui eu pesquisei algumas coisas e a gente pode basicamente traçar assim, esse cumprir a lei e os profetas, traçar de uma maneira de dois sentidos. O primeiro deles, eu vou até citar MacArthur aqui, sobre essa questão de cumprir, comentário de John MacArthur. Isso fala de cumprimento no mesmo sentido em que a profecia é cumprida, né? Cristo indica que cumpriu a lei em todos os seus aspectos. Então esse é o primeiro aspecto dessa questão de cumprir a lei. Ele cumpriu ela em todos os seus aspectos. Suas ações, suas palavras, suas atitudes, seus ensinos, o que ele esperava das pessoas. Jesus cumpre a lei aí. E agora MacArthur ainda continua. Ele cumpre a lei moral, guardando-a perfeitamente. Ele cumpre a lei cerimonial, ao ser a concretização de tudo o que a lei sinalizava e os símbolos para os quais apontava. E cumpre a lei judicial, ao personificar a justiça perfeita de Deus, conforme Mateus 12, 18 e 20. De forma didática, muitos autores eles dividem a lei, né? Eles encontram uma certa divisão na lei. Existem partes da lei que fazem parte aí da questão da lei moral de Deus. Êxodos 20, ali os 10 mandamentos, é um exemplo perfeito, né? Da lei moral de Deus, onde ali a gente vê que devemos honrar nosso pai e nossa mãe, não devemos adulterar, não devemos construir ídolos, não adorá-los, né? Devemos ali honrar somente a Deus. Então o Êxodo 20, a partir do versículo 2, preconiza exatamente ali o suprassumo da lei moral de Deus, né? Então Jesus cumpriu isso de forma cabal. A lei cerimonial, aí são todos o sistema sacrificial do Antigo Testamento, as festas religiosas, os costumes, né, que o próprio Senhor colocou ali, que num primeiro momento ali tinha uma aplicação para aquele contexto, mas que de alguma forma simbolizava e apontava para a necessidade de Jesus Cristo. Por exemplo, ali o sacrifício de um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, né, separado para aquilo. Então toda a lei cerimonial apontava para Jesus. Jesus a cumpre também. E a questão da lei judicial, né? A questão de que Jesus Cristo é a justiça perfeita de Deus. Ele a cumpre também na cruz do Calvário, tá? Ele fazendo o papel cerimonial do cordeiro impecável, daquele que cumpriu toda a lei moral de Deus, estando ali na cruz do Calvário, ele cumpre a justiça total de Deus. Então muitas pessoas veem essa divisão, né, moral, cerimonial e judicial, uma forma de facilitar e de certa forma até ajuda, tá bom? Para a gente entender as questões da lei. Quais as partes da lei que eu devo cumprir? Então isso dá uma direção para a gente, né? Questão da lei moral, Jesus vai resumir isso em um outro momento
essa questão de cumprir a lei de Deus, né? Ele vai resumir em 2 mandamentos só, né? Lei cerimonial abolida, porque ela apontava para Jesus e Jesus a cumpriu. E a questão judicial, Jesus se fez justiça de Deus por nós, então ele também a cumpre. Esse é o primeiro caminho que a gente pode entender essa questão de cumprir. O segundo caminho é a questão de que aí eu vou usar aqui Carson, né? Onde ele fala o seguinte, em outras palavras, Jesus não concebe sua vida e seu ministério como oposição ao Antigo Testamento, mas sim como um cumprimento daquilo que o Antigo Testamento prevê. Logo, a lei e os profetas, longe de serem abolidos, têm sua continuidade vigente, levando em conta o cumprimento em Jesus. Tá bom? Os preceitos detalhados do Antigo Testamento podem ser suplantados, porque tudo que é profético tem que ser, em algum sentido, provisório. Então, assim, tudo isso pressupõe uma nova abordagem do Antigo Testamento que está sendo inaugurada por Jesus, concomitantemente com a perspectiva transformada resultante do avanço do reino. Ou seja, tudo aquilo para qual o Antigo Testamento apontava encontra cumprimento, complementação e encontra o ápice em Jesus. Então Jesus Cristo é aquele que cumpre definitivamente a lei e os profetas do Antigo Testamento. Ele não vem abolir nada, ele é o resultado, ele é o complemento, é o ápice de tudo aquilo que a lei e os profetas preconizavam. Tem uma aplicação aqui, nesse item em complemento. Qual é a sua atitude em relação ao Antigo Testamento? Conheço muitas pessoas que não consideram o Antigo Testamento como palavra de Deus, tá bom? Então cuidado, é palavra de Deus sim. Você acha, por exemplo, que os 10 mandamentos não são mais relevantes para os dias de hoje? É sim, tá bom? É muito importante os 10 mandamentos e entendermos eles à luz de Cristo, ok? Esse ensino que quer reduzir as exigências da lei é muito comum em nossos dias e faz parte de uma nova moralidade. É verdade, né? Aquela coisa de Jesus é amor, Jesus ele é amor, ele é bonzinho, né? Ele é todo carinhozinho. Então, assim, é um Jesus meio desfigurado, tá bom? Não é o Jesus das Escrituras, tá? E não só o Jesus ele não é somente o Jesus dos 10 mandamentos, aquele que os cumpriu, mas ele tem toda uma gama de aspectos que muitas coisas que a gente vê aí hoje em dia não abarcam nem nada desse Jesus bíblico. Então percebam que Jesus ele é o cumprimento no sentido de cumprir a lei em todo esse sentido, não somente através de ações, de palavras de ensino, né, de postura, mas também ele é o ápice de tudo aquilo que a lei e os profetas preconizavam. 1.2, a questão da interpretação. Eu vou ler aqui a revista, metade da página 28. Jesus traz a interpretação correta da lei e a cumpre de forma prática e justa. A evidência disso está nos versos seguintes, que ele dá como exemplo da eficácia da lei, a partir do verso 21 a 47. Nós estamos estudando 17, 18, 19 e 20. Ele fala, né, nesse meio que a gente está, que ele não veio revogar, né, ele não veio abolir. E a partir do verso 21 ele começa a citar a lei, interpretá-la e aplicá-la da forma como deve ser. Nesse sentido, Jesus Cristo é o intérprete por excelência da lei, dos profetas e da palavra de Deus no geral. Voltemos para a revista. Com isso, ele estabelece que a lei é boa, pura e santa, mas que os escribas formularam interpretações opcionais de forma conveniente às suas limitações. Dessa forma, eles ainda poderiam ser vistos como exemplo de justiça. Jesus quebrou esse conceito, revelando a realidade das motivações dos religiosos da época. Ele não nos ensina a sermos mais escrupulosos na observância literal, mas a penetrarmos na verdadeira vontade de Deus entronizada na lei. Ou seja, os escribas, Jesus era o intérprete por excelência da lei, e o que os escribas faziam? Eles diziam que a interpretação que eles faziam da lei era o cumprimento da lei, tá bom?
o que eles falassem sobre a lei é o que deveria ser feito. Fora isso, eles criavam um monte, baseado nessas interpretações, e um monte de outras regras que tornavam assim o fardo das costas das pessoas insuportável. Jesus Cristo, a partir do verso 21 a 47, ele digamos que desarma esses fariseus, esses doutores da lei, e ele leva aos seus leitores, leva aquelas pessoas que estavam ouvindo, a irem mais a fundo no verdadeiro significado, na verdadeira importância daqueles ditos que a lei preconizava. Por isso que a gente pode dizer que Jesus ele é o intérprete por excelência da lei. E um terceiro e último ponto, é o subponto 3 aí do item 1, a lei em Cristo, revelação. Jesus vai além e assume que ele traz em seu corpo a revelação final da justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus para o homem, tá bom? Jesus cumpre a lei no sentido de que ele a completa, a resume e a faz viável para os homens por meio de sua própria justiça. Jesus, ele se faz justiça por nós, tá bom? Veja só que ele cumpre a lei, ele a completa e ele a resume, tá? O autor da revista ele cita essa frase. Ele cumpre a lei no sentido de que ele a completa, a resume e a faz viável para todos os homens por meio de sua própria justiça. Ou seja, eu e você somos declarados justos, não porque cumprimos a lei no sentido total dela, porque nós vimos isso muito em Gálatas, né, a impossibilidade disso, mas porque Jesus a cumpre. E essa justiça de Cristo é imputada a mim e a você. Tá bom? E mediante nos tornarmos justos diante de Deus por meio de Cristo, temos um novo relacionamento com Ele, a barreira quebrada ela é refeita, e podemos agora, por meio do seu Santo Espírito, dia após dia, sermos trabalhados pela palavra de Deus e nos tornarmos dia após dia santos diante de Deus. Então percebam que Jesus é a revelação perfeita da justiça de Deus que cumpre toda a lei e que nos possibilita vermos essa lei com um sentido real, vermos essa lei como realmente Deus espera que a cumpramos e aquela questão, né? A função da lei, ela em Jesus, ela é centralizada, ela é posicionada de uma forma correta. Ou seja, a relação de Jesus com a lei é justamente essa que está aqui na revista. É uma relação de cumprimento, Jesus cumpre cabalmente a lei, de interpretação, Jesus interpreta, ele é o intérprete por excelência, e por meio dele a lei ela é interpretada de forma correta, e ele é a revelação, né, dessa justiça que é preconizada por Deus na lei. Chegamos ao nosso segundo ponto da lição. O primeiro foi a Cristo e a lei, e agora a relação muda nesse segundo ponto. É a lei e o cristão. Então, o que é essa lei? Qual a minha relação como crente, como salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, com a lei? Para isso, nós vamos seguir aí a batidinha do texto bíblico, Mateus 5,19, está aí na sua tela, nova versão Almeida atualizada, nos diz o seguinte: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Lendo o texto da revista, Jesus enfatiza que a grandeza do reino dos céus deve ser medida pela nossa atitude perante a lei. O cristão deve. E aí, qual que é a atitude do cristão perante a lei? Primeira, obedecer a lei. Tá bom? E aqui tem uma questão interessante. Eu vou ler o texto da revista. Cristo afirmou que não podemos violar um destes mandamentos, mesmo um que consideramos de menor importância. O fato é que todos os mandamentos foram dados por Deus para serem observados. E aqui Carson ele fala uma coisa interessante, né? O Sermão do Monte, comentários de D.A. Carson. Ele fala que estes mandamentos, que mandamentos?
Esses que Jesus está dando no Sermão do Monte. Esses que ele já deu até o momento aqui no versículo 19 e os que virão a partir do versículo 21. Porque a partir do versículo 21 a gente vai ver que ele pega ali, olha, a lei está dizendo isso e eu vos digo isso. Tá? O que diz a lei sobre tal assunto? A lei diz isso, isso, isso. Eu vos digo isso. Ou seja, esses mandamentos que nós não devemos desrespeitar e obedecer, são esses mandamentos que Jesus Cristo está dizendo em seu sermão, tá bom? Ah, mas e o resto? Sim, mas desde o resto, o Antigo Testamento lá, aquela ideia da lei moral, devemos obedecer, devemos não matar, devemos não roubar, devemos não adulterar? Lógico que não. Porque o próprio Cristo endossa isso, né? O Senhor Jesus Cristo ele endossa e ele dá o real significado, muitas vezes até aprofundando o que quer dizer o mandamento. Então, em primeiro lugar, devemos obedecer os mandamentos. E obedecê-los sempre tendo a figura, a pessoa de Jesus, o ensinamento de Jesus como regra, como tábua, como o intérprete do que se quer dizer desse mandamento, tá bom? Eu vou ler aqui Carson MacArthur, ele fala o seguinte, que a consequência de praticar ou ensinar a desobediência a qualquer palavra de Deus é ser chamado o menor no reino dos céus. Lembre-se que havia na cabeça, a expectativa na cabeça daquele pessoal, que o Messias haveria de vir, né, o Messias prometido lá no Antigo Testamento, para inaugurar um reino de prosperidade, um reino de liberdade, né, do domínio de romano, de qualquer outro povo. Porém, a concretização, o cumprimento, a completude dessas promessas é Jesus Cristo. E o reino dele não é o que o pessoal esperava. É um reino que não é deste mundo. E qual as regras, as leis, os ensinamentos? É isso que está aí preconizado no Sermão do Monte. Então, obedecer essas leis, né, e obedecer às leis do Antigo Testamento naquilo que compete a gente fazer ainda, que didaticamente falando seriam as leis morais, compete a nós fazermos mediante a capacitação de Jesus Cristo pelo seu Espírito, mediante a ótica e a visão que ele apresenta dela no Novo Testamento, ok? Então, devemos obedecer à lei? Sim, tá? Mas obedecer agora diante de um novo acontecimento, de um novo fato, que é Jesus Cristo. Ele, a gente viu lá atrás, ele é o intérprete da lei. Através da interpretação dele, a lei ganha sentido, ela entra nos eixos, digamos assim, dentro da vida do cristão. Um segundo ponto, ainda no versículo 19, e aí a gente começa a página 29, o ensinar a lei. O discípulo de Jesus deve ensinar a outros o fato que a obediência à lei do Senhor continua válida para os nossos dias, no início de um novo milênio. Ou seja, de novo, né? Você não mata cordeirinho, você não faz sacrifício no templo, ok? Você não precisa tocar chofar lá nos cultos. Você não precisa usar aquelas roupas, aquela parafernália que o sacerdote usava, ok? Você não precisa se purificar para prestar culto a Deus no sentido de lavar as mãos, de lavar o rosto antes de entrar na igreja. Mas você precisa amar o seu próximo e amar a Deus como todas as coisas. Amar a Deus e amar o seu próximo como todas as coisas. Aqueles que assim procedem acabam cumprindo todo o mandamento de Deus. E não só cumprindo, e é isso que nós devemos ensinar a lei de Deus, tá bom? Porque a lei de Deus, em algum momento a gente vai ver isso, o próprio Jesus falando que ela é pura, que ela é santa e que ela é boa. Porque ela expressa o caráter de Deus. Ela expressa a essência de Deus, digamos assim. E expressa também a grande distância que temos entre ele. Distância esta mitigada ou solucionada pela justiça de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, tá bom? Obedeçamos a lei e ensinemos a lei. E dentro desse subtópico 2 de ensinar a lei, temos aí uma aplicação. O que estou ensinando pela minha vida?
Será que eu acho que os 10 mandamentos são antiquados para os dias de hoje? Acho que, né, não matarás era tão importante naquela época quanto é importante hoje, né? Não adulterarás. Para muitos crentes que praticam relações sexuais antes do casamento não é mais válido. Também acham que é permitido hoje em dia todo mundo ter um caso fora do casamento. E uma das coisas que a gente vai ver a partir do versículo 21 é Jesus Cristo ensinando a questão do adultério, né? E ele dá, digamos que um novo sentido até, né? A questão do adultério. O adultério não é somente o ato consumado, pego por lá por 2, 3, 4 testemunhas, não. Às vezes o adultério começa aqui na mente. Percebam que Jesus ele aprofunda, ele alarga e ele dá o sentido verdadeiro da lei. Não furtarás, não tem sentido na escola ou na faculdade onde todo mundo cola. Furta as respostas de um colega. Então é complicado. A gente vê que a profundidade e a atualidade, até mesmo, por que não dizer, dos aspectos da lei de Deus, e quando a gente pega os 10 mandamentos, é batata. Tem um livro chamado, acho que é de Kevin DeYoung, A Ética dos 10 Mandamentos. Tá? É um livro que eu quero ler ainda. E se um cara hoje escreve um livro sobre os 10 mandamentos, é porque é importante, é válido ainda para as nossas vidas. E um terceiro e último ponto aqui, tá bom? Conformidade com a lei, tá? Vou ler o texto da revista, está baseado inclusive em Mateus 5:20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vou ler a revista aqui. Demonstrar uma conformidade com a lei do Senhor, bem superior à dos escribas e fariseus. Não há dúvida que os escribas e fariseus eram famosos pela justiça. Obediência à lei de Deus era a grande paixão de suas vidas. Mas a justiça do crente é maior porque é a justiça do coração. A justiça dos escribas e fariseus era algo exterior e formal, mas a do crente é do coração. Como o Senhor falou a respeito da escolha de Davi. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Uma das bênçãos do Evangelho é que o Espírito coloca a lei em nosso coração. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Jeremias 31:33. Só a pessoa que experimentou o novo nascimento pelo Espírito tem condições de obedecer fielmente a lei do Senhor. E aqui é muito legal essa questão, né? A conformidade com a lei de Deus. E a princípio, esse verso 20, né? Olha, eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, você fala, caramba, os caras eles eram conhecidos por serem cumpridores, né? Se dizerem ali, fiéis cumpridores da lei, né? E como é que eu posso pensar em ser mais cumpridor do que eles que se diziam ser supra-sumo, né? E a revista nos fala sobre que o cumprimento que nós devemos ter, que excede, ou a conformidade com a lei, que excede a dos fariseus, não é a conformidade igual a deles. Por quê? A conformidade que eles tinham com a lei era externa, era para se glorificar, para se jactanciar, para se orgulhar. Era uma religiosidade de fachada. Era algo que apenas mostrava para as pessoas o que eles queriam mostrar. Mas a justiça do cristão, ou a conformidade, perdão, com a lei que o cristão deve ter, deve nascer daqui. E não da sua bondade inata, do seu coração bonzinho e fofinho, não. É de um coração lavado e transformado pelo poder de Deus. Vocês percebem a diferença? O cristão só consegue cumprir a lei de Deus o homem só consegue cumprir a lei de Deus quando ele é nascido de novo. Porque Deus lhe dá um novo coração. Segundo Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, ele nasce de novo, é uma nova criação. E agora, espiritualmente, ele consegue cumprir a lei de Deus. Eu vou ler aqui
o comentário de Carson sobre esse versículo 20. Mateus 5, 17 e 20 também acaba exigindo um tipo de justiça que deve ter deixado os ouvintes de Jesus perturbados e conscientes do próprio fracasso espiritual. Né? E a primeiro modo é a gente olha e vê isso. Caramba, né? Que dificuldade. Com isso, o Sermão do Monte lança o alicerce das doutrinas neotestamentárias da justificação pela graça mediante a fé e da santificação pela obra regeneradora do Espírito. Então vocês percebam que Carson ele nos alerta que aqui começa de forma assim embrionária a questão da justificação pela fé, né? Pela graça de Deus mediante a fé e a santificação pela obra regeneradora do Espírito. Perceba, nós somos exortados a obedecer, a ensinar a lei, mas não pela nossa. Isso não vem de uma capacidade nossa. Senão a gente vai ser igual aos fariseus, né? Vamos ficar ali inventando e se esforçando e se arrebentando. Lembre-se do caso Paulo, fariseu de fariseus, né? Aquele cara que tentava ali a todo custo cumprir e sempre, né, acabava se arrebentando no final da história. Martinho Lutero, séculos mais tarde, a mesma coisa. Então, assim, a justiça de vocês porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, como que a minha justiça vai ser melhor ou exceder, estar muitos anos-luz à frente deles? Pela minha capacidade, não. Mas pelos méritos de Cristo, sim. A minha justiça é dada pela graça. E eu recebo mediante a fé em quem? Em Cristo. É mérito dele. E esse processo, né, o justo, vai se conformando à lei de Deus durante a sua vida, é a santificação. De novo, operada pelo Espírito Santo na vida dele. Tá bom? Ainda que a operacionalidade seja minha, mas é o Espírito Santo que me motiva a executar essa lei. Então perceba que até mesmo para cumprir a lei de Deus, eu preciso de Deus. Né? Agostinho, Senhor, dá-me o que tu pedes. Né? Essa questão da conformidade com a lei. Comentando o versículo 20 aqui, né, comentário de John MacArthur, eu estou sempre usando eles, né, esses dois comentários de Carson e de MacArthur, e tem um terceiro ainda, né, depois aí em algum momento eu vou colocar algumas referências para vocês. Por um lado, Jesus estava chamando os discípulos para uma santidade mais profunda e mais radical que a dos fariseus. O farisaísmo tendia a suavizar as demandas da lei, concentrando-as apenas na obediência externa. Nos versos que se seguem, Jesus explica o significado moral completo da lei e mostra que a justiça que a lei exige realmente envolve uma conformidade interna com o espírito da lei e não uma mera conformidade externa com a letra. A Escritura, ainda citando MacArthur, ensina repetidamente que os pecadores não são capazes senão de uma justiça defeituosa e imperfeita. Nossa justiça, tudo aquilo que a gente faz pela nossa própria força, até mesmo aparentando ser aí aparentando uma religiosidade, uma santidade exacerbada diante de Deus é fútil, é inútil. Eu vou até ler aqui Isaías 64, versículo 6. Olha só que Isaías falou lá 700 anos antes de Cristo. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então você percebe? O homem por si só, ainda que ele queira, ele não vai obedecer à lei conforme Deus espera, consequentemente não vai ter um entendimento da lei conforme Deus quer e não vai viver em conformidade com a lei. Tudo isso se baseia, conforme a gente viu aqui na revista, no relacionamento genuíno com Jesus Cristo.
uma vida moldada, transformada, restaurada por Jesus Cristo, tá bom? A justiça do crente é maior porque é a justiça do coração, de um coração restaurado e transformado por Jesus. Então, o papel de Jesus Cristo como aquele que interpreta a lei, como aquele que cumpre a lei, como aquele que vive a lei, como aquele que torna possível a mim e a você cumprir a lei e dentro de uma prerrogativa que ele estabelece, é ímpar. Sem Cristo a lei não entra, não tem a sua função restaurada, aprimorada e clarificada para a gente. Sem Cristo, eu e você não conseguimos seguir cumprindo a lei. Ainda estudando sobre a lei e o cristão, o quarto item, está aí no final da página 29, está relacionado ao cumprimento da lei, né? Então eu vou seguir basicamente o que a revista está dizendo, tá bom? Então vamos lá, final aí da página 29. O cumprimento da lei pelo cristão deve ser visto à luz da justiça de Deus na vida do cristão. Todos nós somos chamados por Cristo a cumprirmos a lei. Mas se fizermos pela nossa própria força, corremos o risco de gerar tradicionalismo e hipocrisia espiritual, como os escribas e fariseus. Aí está o grande perigo, né, da gente tentar ou entender de uma forma errada o cumprimento da lei na vida do cristão, como algo que se reduz ao cumprimento de regras e leis, né, como uma forma de, se eu cumprir, quanto mais eu cumprir, quanto mais eu fazer, mais eu vou ter o favor de Deus, mais eu vou ser santo. E existe até um perigo, né? Na Contra-Reforma, quando a Igreja Católica fez o Concílio de Trento, houve ali uma mistura entre a justificação e a santificação. Santificação é um processo que é gradativo durante a vida toda, onde a nossa vida vai se conformando a essa lei, nós vamos gradativamente cumprindo essa lei mediante o operar do Espírito Santo, ou seja, nós vamos tendo e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, tá bom? Agora a justificação não. Cristo, a sua morte, a sua justiça na cruz, a sua justiça aceita por Deus após a ressurreição e ascensão, torna-se imediatamente a justiça de todo aquele que crê pela fé, tá bom? Então, Cristo cumpriu a lei, tá bom? E nesse cumprimento, né, e a gente já viu isso, tanto em ação, em palavra, em ensino, em vida, como sendo a complementação de tudo aquilo que a lei indicava, torna a mim e a você a possibilidade de sermos justos e de sermos declarados santos e efetivamente nos tornarmos santos durante a nossa vida, tá? A justiça é imputada mediante a fé em Cristo automaticamente. Somos santos em Cristo, porém essa santidade efetivamente vai se tornando real progressivamente, um processo durante toda a nossa vida. E agora a gente vai ler aqui esse item 4 da lei do cristão. Ele tem aqui uma série de subpontos que vai do A até o F, e aí a gente vai passando por eles e lendo aqui exatamente o que o texto da revista está nos dizendo. O item A: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Lendo a revista, o mistério da cruz é o poder de Deus em restaurar homens pecadores e inúteis a Deus, em homens valorosos para o seu reino. Veja o termo que o autor da revista usa: homens pecadores e inúteis a Deus, em homens valorosos para o seu reino. Exatamente a obra de Cristo nos torna isso. Éramos mortos, ficamos vivos. Andávamos em trevas, agora estamos na luz. Éramos inúteis, agora somos úteis ou valorosos no reino de Deus. Seguindo aí a revista. Sua marca mais poderosa é a presença de sua justiça implantada no coração do homem regenerado. Pelo sofrimento de Cristo, nós recebemos não somente o direito de filhos, como a própria natureza da justiça de Deus em nós.
E, de novo, essa justiça implantada em nós é a justiça de Cristo. Tá? Em Cristo somos nova criatura, e a partir daí o crente lavado, salvo, regenerado e lavado, ele deseja, pelo agir do Espírito Santo, cumprir aquelas prerrogativas da lei de Deus que fazem sentido agora que estamos em Cristo. Por exemplo, aí, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás seu pai e sua mãe. Preciso fazer sacrifício? Não, porque o sacrifício foi definitivo, e a gente estudou em Hebreus isso, né, na revista aos Hebreus, já foi feito por Cristo, tá ok? Se alguém me fizer mal, o olho por olho, dente por dente vale? Não, porque agora vivemos a ética do amor. Se alguém me ofender, eu tenho que dar outra face, eu tenho que caminhar a segunda milha. Então, em Cristo, certos aspectos da lei ainda a gente tem que cumprir, como, por exemplo, a ética dos 10 mandamentos, mas, por outro lado, algumas coisas da lei cerimonial e da lei judicial eu não preciso cumprir, porque em Cristo elas são ressignificadas e muitas vezes até, digamos, perdem o seu valor, porque Ele as cumpriu. E nesse cumprimento, nós que estamos em Cristo também a cumprimos. Ponto B. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. A consequência natural do sacrifício de Cristo faz com que homens, antes pecadores, passem a viver de acordo com a justiça de Deus e não de acordo com a justiça dos homens. Essa era a evidência principal da injustiça dos religiosos da época de Jesus. O homem que se achega a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo morre para os pecados e passa a viver para a justiça de Deus. É uma novidade de vida, né, na verdade. Uma novidade de vida que somente por Cristo, né, pela regeneração que temos em Cristo, o novo nascimento em Cristo, o homem pode estar sujeito a adquirir. Tá? A justiça do homem, a gente viu lá em Isaías, trapo de imundícia, é imperfeita, é corrupta, por mais belo que seja o ato de justiça, na verdade está escondendo lá uma tendência pecaminosa dentro do coração do homem. Em Cristo temos uma nova vida, uma nova realidade, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de agir no mundo. Item C. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 30. Todas essas coisas Jesus se tornou para nós, incluindo-nos nas bênçãos da sabedoria, justiça, santificação e redenção. O crente tem em Cristo tudo o que é necessário para viver de acordo com a justiça de Deus. O mais impressionante é que a Bíblia nos chama claramente de possessão de Deus, do Deus da justiça. E aqui nesse versículo a gente vê alguns itens do pacote da salvação, digamos assim, né? Daquilo que a salvação em um todo significa. A salvação significa que somos redimidos dos nossos pecados, significa que somos santificados e nos tornamos santos, somos justificados. Todos esses itens fazem parte da obra de salvação na vida do homem, proporcionada por Jesus Cristo. O item D. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 24. A realização da justiça de Deus na vida do homem é proposta por Deus, feita possível no sacrifício de Cristo e oferecida ao homem pela vinda do Espírito Santo. Mas o homem, e aqui a revista ela dá uma escorregadinha, né? Mas o homem precisa optar por viver de acordo com essa justiça em novidade de vida. Ou seja, olha só, a realização da justiça de Deus na vida do homem é proposta por Deus, feita possível no sacrifício de Cristo e oferecida ao homem pelo Espírito Santo. Tá? Só que aqui a revista fala, mas independente de tudo isso, a proposição de Deus, mediante o sacrifício de Cristo e vinda pelo homem no Espírito Santo, eu ainda preciso optar. E aqui está uma coisa que nós, como temos aprendido e temos seguido,
Não. O homem, se for optar por alguma coisa, ele está a quilômetros de distância disso. Tá? O homem é levado mediante o Espírito Santo, né, a tornar-se favorável a Deus, a tornar-se a optar a aceitar isso. Pela sua própria vontade, o homem não aceita. O homem é morto. Tá? Então é uma coisa que fica aqui, né? Apesar de todo o mover de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu ainda tenho que optar. Nós não queremos nisso, tá bom? Queremos que o Senhor venha de encontro a nós e transforma nossas vidas e nos torna antes mortos em vivos. E mediante essa vida em Cristo, aí sim eu consigo ver, consigo aceitar, consigo andar e consigo fazer as coisas para Deus. A conversão estabelece uma nova vida, essa criada completamente por Deus. Por isso, o agir cotidiano desse homem deve refletir exatamente a justiça e a retidão que procedem da verdade de Deus. Mas um complemento aqui: se eu sou nascido de novo, eu desejo essas coisas. E muito me incomoda quando a minha vida não está dentro desses padrões. Eu não fico confortável quando eu sei que o padrão de Deus é X e eu estou afastado, estou em Y, tá bom? Então, assim, eu tenho essa nova vida em Cristo e pelo seu Espírito eu sou levado a amar, a desejar, a ansiar por uma nova vida, uma santidade, um padrão quanto mais elevado possível, mais dentro da conformidade da lei de Deus. Então fica aqui, a princípio, esses 4 pontos e agora nós vamos aí partindo para o próximo ponto, que é o ponto E. No item E, nós temos aí Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo, eu estou lendo a revista, tá bom? Estamos no meio da página 30. A oração de Paulo para os filipenses é mais do que um anseio amável para pessoas queridas. É o fim desejado de um mestre para os seus discípulos. Não nos adianta declarar ter uma justiça e não vivê-la. Tá? Isso é verdade. Só que o crente justificado, ele vive essa justiça. Ele é um crente cheio do Espírito Santo que busca essa vida em comunhão com Deus. E os frutos dessa justiça, o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, é algo que começa a surgir naturalmente na vida dele. Não nos serve de nada cantar as vantagens e certezas da justiça de Deus em nós, se os homens não podem ver em nosso cotidiano. A justiça de Deus foi plantada em nós para que pudéssemos dar frutos de justiça. E o crente realmente cristão de verdade, nascido de novo, ele tem esses frutos de justiça na sua vida, tá bom? Os religiosos dos dias de Jesus tinham falhado em produzir o fruto da justiça de Deus. Ao contrário, eles manipularam a verdade da lei, fazendo-a uma tradição, tornando-se infrutíferos para Deus, insensíveis à sua voz, inúteis para o seu reino. A justiça do cristão é a luz que não se pode esconder, é o amor que não se pode apagar. E uma coisa que é interessante aqui, a gente comentar rapidamente, é que muitas vezes o cristão reformado ele fala assim, eu sou justificado pela fé e tal, eu confio na perseverança dos santos, ok, Deus vai me guardar, a boa obra que ele começou vai terminar, ok. E isso pode surgir na cabeça de algumas pessoas digamos, uma situação de comodismo, de conformidade, de um relaxo espiritual. Uma coisa assim, eu vou ser salvo mesmo lá no final, eu sou um escolhido, eu sou um eleito, então isso me dá aí a capacidade digamos, o direito de viver uma vida à toa, uma vida de qualquer jeito. Meu irmão, se você está nesse caso, eu clamo, eu convoco a você a se humilhar diante dos pés do Senhor. Tá? Se você vive uma vida cristã desleixada, uma vida na barrigada, como a gente fala aí fora, né, empurrando com a barriga, sentado sobre a sua confiança carnal na justificação pela fé, meu irmão, clame ao Senhor, arrependa-se, porque o crente verdadeiro, justificado pela fé, ele
busca cada vez mais viver para a honra e para a glória de Deus, conforme nós vimos aqui em Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A vida do cristão a vida do cristão reformado, que acredita na justificação pela fé, que confia na obra do Senhor na sua vida, é uma vida de constante busca, de constante arrependimento, de constante autoexame. Uma vida em que ele busca cada vez mais ser útil ao seu Senhor e viver para a glória e louvor desse Deus que o salvou tão graciosamente mediante Jesus Cristo. Tá? Sermos reformados não quer dizer que vivemos a nossa vida ao vento, ao léu, não. Nossa vida tem um propósito, que é honrar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? E tem F, final aí da página 30. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 de Pedro 3,13. Pedro expressa a esperança cristã na vida futura e nos revela a morada da justiça de Deus. É junto a ele, na Jerusalém espiritual, que está à espera de seu estabelecimento. A esperança cristã descansa na convicção de que o mundo futuro será um mundo de justiça, perfeito em bondade e amor, já que os novos céus e a nova terra serão o lar da justiça. Nós devemos começar a nos sentir em casa desde já. A esperança, né, cristã, a esperança escatológica de um segundo retorno de Cristo em glória, em poder, apontando para a consumação dos tempos. Eu falei isso há muitos anos atrás e já devo ter falado, você já deve ter me ouvido dizer isso. A esperança escatológica do cristão da volta de Cristo deve ser aquele óleo que lubrifica a nossa vida, né? O óleo entre duas engrenagens mecânicas de aço ali, carbono, aquela coisa, se não tiver óleo ali, ela vai esquentar, vai quebrar os dentes, ela vai travar. Mas quando tem o óleo lubrificando aquela engrenagem, ela roda harmoniosamente, ela roda o quanto tem que rodar. Nossa vida é mais ou menos isso. A esperança de Jesus, da volta de Cristo, é esse óleo que nos lubrifica, que nos impede de aquecer e que mantém a nossa vida rodando. Por que eu falo isso? Nós temos que viver a nossa vida aqui e servirmos ao Senhor e buscá-lo cada vez mais, servi-lo, honrá-lo, mas nós sabemos que aqui nós somos como embaixadores. Somos cidadãos do rei que já inaugurou o seu reino há muito tempo e que terá concretização a esse reino abrangente sendo consumado na sua segunda volta. Então, vivamos o hoje com a esperança da volta de Cristo para amanhã. Nesse texto, nessa parte da revista, item 2, ainda tem uma aplicação. A justiça do cristão é o cumprimento da lei de Deus. Mais um negócio que para mim fica um sinal. A justiça do cristão, e eu vou colocar a minha visão, é a justiça de Cristo imputada na vida dele. Mediante a essa justiça que vem aí toda no pacote da salvação, a redenção, a remissão, a santificação, lá na frente a glorificação, eu posso me tornar apto a cumprir ou aquilo que me cabe a fazê-lo em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então nós terminamos esse ponto 2, a lei e o cristão. Chegamos ao terceiro ponto da nossa lição, que tem o título A Lei e a Justiça do Cristão, está aí no topo da página 31. Vamos ler a revista. O texto de Mateus 5 deve ser entendido de forma dupla. O cumprimento da lei foi sempre literal. O próprio autor da lei demonstrou a forma correta de viver que parecia impossível. Mas e nós? Nós devemos vivê-la e ensiná-la corretamente até o fim dos tempos? Para homens pecadores entregues aos desejos da carne, a lei é um revelador da iniquidade humana. Mas para corações redimidos e regenerados, a lei é a norma básica de uma vida cheia de justiça vinda do alto. Agora, o cumprir da lei é feito a cada dia por cada cristão que se entrega humildemente ao Senhor em obediência e reverência.
não é uma questão de abolir ou diminuir ou até extinguir a lei. Esse item aí nós temos a questão de como eu devo me comportar diante da lei. E assim, isso a gente já comentou em algum momento, quando entendemos a função, quando entendemos o para que ela servia dentro do contexto em que ela foi dada, para quem ela apontava no futuro e o que isso traz de benefício e o que isso traz de conformidade e completude para as nossas vidas. Sim, o cristão deve entender e se esforçar para compreender a lei, sempre amar, sempre dentro daquilo que Jesus Cristo preconizou. O próprio Sermão do Monte, os capítulos de Mateus, nos levam para isso. Um reentendimento da lei dentro do eixo, dentro da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Temos aí uma aplicação. O cristão justificado e produtor do fruto da justiça deseja, anseia, busca e aprende a lei de Deus. Não é mais uma lista de mandamentos. Para o cristão, a lei de Deus é muito, muito mais do que isso. Verdade, não é apenas uma lei, uma lista de mandamentos e regras simplesmente para serem cumpridas. É o caráter do próprio Deus, é a vontade do próprio Deus, os valores e preceitos que apontam para Jesus Cristo, o cumpridor fiel da lei. Estamos concluindo essa lição sobre a justiça do cristão, lição 5 da nossa revista Sermão do Monte, um ensino desafiador, e vai ser uma conclusão um pouquinho estendida, tá bom? Então, assim, a primeira parte dessa conclusão é o que está na revista. Não devemos avaliar a nossa visão sobre a lei de Deus se Cristo a cumpriu e nos comanda a cumpri-la. Nós devemos fazê-lo conscientes de que temos recebido de Deus tudo o que precisamos para amar essa lei, viver na justiça de Deus e produzir frutos de justiça a cada dia ao nosso redor. Então, repetindo aqui, nós devemos avaliar a nossa visão sobre a lei de Deus, correto? Se Cristo a cumpriu e nos comanda a cumpri-la, nós devemos fazê-lo conscientes de que temos recebido de Deus tudo o que precisamos para amar. Precisamos amar a lei de Deus. O crente verdadeiro ama a lei de Deus, nós já vemos isso, ele anseia pela lei de Deus. Viver na justiça de Deus e produzir os frutos de justiça a cada dia ao nosso redor. Que essa seja a nossa oração, né? Senhor, capacita-nos cada dia mais a amar, a buscar, a viver de maneira factível, de maneira visível essa lei nas nossas vidas, e nos capacita pelo Teu Espírito, Senhor, a produzir cada vez mais o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, ou os frutos dessa justiça que nos foi imputada por Cristo. Temos aí a aplicação, relaciona como você pode produzir frutos de justiça na sua área de influência e compartilhe com alguém na igreja. Aqui fica interessante essa aplicação porque eu tenho sido, esses frutos da justiça de Cristo, essa nova vida em Cristo tem sido perceptível para as pessoas que estão ao meu redor, onde quer que eu esteja. Fica aí uma pulga atrás da orelha nessa última aplicação da nossa revista. E eu ainda não vou... Temos ainda mais 2 slides em que nós estaremos compartilhando e terminando essa conclusão da nossa lição. Antes de partirmos para a conclusão das conclusões, do finalmente dos finalmente, eu coloco aqui para vocês na tela, essa aí é a imagem da tela do meu Kindle, alguns livros que podem tirar aí algumas dúvidas de vocês podem se aprofundar na lição, né? Na revista, no tema da revista, e na lição, que fala sobre a lei e o cristão. Temos aí os 10 mandamentos de Kevin DeYoung, eu não li esse livro ainda, mas está aí na minha mira. Lei e Graça, do Mauro Meister, esse livro é bem didático, ele explica bem aquela questão da lei, os atributos judiciais, cerimoniais e morais da lei. Sobre o Sermão do Monte, Sinclair Ferguson, o Sermão do Monte, esse livro é muito bom. Estudo de Sermão do Monte, do Lloyd Jones, eu tenho citado bastante. D.A. Carson é um comentário sobre o Sermão do Monte também. E aqui embaixo, né, para quem quiser também,
os comentários, ou o comentário de John MacArthur, uma coisa que eu também tenho citado bastante. Então fica essas dicas para você se aprofundar sobre essa questão do Sermão do Monte e um pouquinho até mais mesmo sobre a questão da lei e a lei de Deus. Agradeço você pela paciência que você está tendo comigo, porque faz aqui tem uns segundinhos que eu estou dizendo que eu estou concluindo a aula, mas é uma conclusão estendida, tá bom? Deu as dicas de leitura, tal, fiz a conclusão da revista, e eu não aguentei aqui a gostosura, eu vou fazer 2 citações em 2 slides diferentes. A primeira delas é de Martin Lloyd-Jones, tirado ali do estudo do Sermão do Monte. Preste atenção. Leia as bem-aventuranças e descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Ali não temos tão somente a descrição de algum crente excepcionalmente virtuoso. Nosso Senhor não disse que estava prestes a descrever certos personagens notáveis que poderiam existir nesse mundo. Antes, descrevia todo e qualquer de seus seguidores. Martin Lloyd-Jones. E por último, eu cito a passagem de Mateus 22, 35 a 40, versão Nova Almeida atualizada, onde cita aí as palavras de Jesus, o veredito final, o ponto final sobre a interpretação da lei e o papel da lei nas nossas vidas. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, aqui com essa citação de Mateus 22, 35 a 40, nós terminamos definitivamente a nossa aula. Que Deus o abençoe, que Deus ilumine seu coração, ilumine a sua família, que a nossa igreja, a Igreja Resgate, tanto em Mogi como em São Paulo, possa ser ricamente abençoada com esses ensinos dessa lição e dessa revista como um todo. Sendo assim, que você tenha um bom domingo na presença do Senhor, um bom culto, que o Deus o abençoe e um forte abraço.